Senhor, paz do Senhor, glória a Deus, amém. Você pode abrir sua palavra comigo em João, Evangelho de João. Pode pegar essa Bíblia, a Thompson, essa aí é poderosa. Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas e João. No capítulo 15. NVI, tá? O pessoal às vezes me pergunta aí no telão, pode abrir no NVI. E antes da gente entrar nos pormenores, vamos ler o verso principal, que é o verso 7. Que diz o seguinte: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiseres e lhes será concedido. Amém? Quantos aqui querem ter as orações atendidas? Quantos aqui querem ter os pedidos atendidos? Ter o pedido atendido por Deus, ter o pedido atendido por Jesus, é o que todos querem. E muitas pessoas acham que basta pedir, que pelo simples ato de pedir, eu vou receber. E se eu peço e não recebi, então significa que Deus não existe? Significa que Deus não me escuta? Significa que os céus estão fechados para mim? Ou que eu estou em pecado? Mas não significa nada disso. Jesus, quando ele vem ao mundo, ele chega para os seus discípulos e ele diz: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Permanecer é uma coisa muito difícil. Poucas empresas permanecem abertas. Cada 100 empresas que abrem, 20 fecham, né? 80%, desculpa, cada 20 ficam abertas, 80% fecham. Poucas empresas permanecem abertas. Poucos casamentos permanecem pelos anos e perduram naquela promessa até que a morte nos separe. Pouco das pessoas que entram num curso de uma faculdade concluem o curso. Eu fiz o CFC lá, curso de formação de cabo. O Kennedy viu lá. Nós começamos com 100 pessoas inscritos. 52 passaram na prova. Mas ao final da primeira noite de curso, tinha apenas 22 soldados. E dos 22 que passaram a primeira noite, apenas 17 se formaram. Dos 17 que se formaram, 4 foram promovidos. Eu fui promovido. Eu permaneci. Permanecer é muito difícil. Mas sabe por que eu permaneci? Porque eu queria permanecer. Existia no meu coração a vontade de permanecer. E tinha gente que tinha vontade fraca. Que no primeiro dia, na primeira ocasião, falou: não, eu desisto. Eu vou sair. Pessoal, é para entrar naquela poça de água. Não, eu não vou. Eu estou fora. Se é assim, eu estou fora. Rodei uma cadeira da faculdade. Não, estou fora. Não, já era. Isso aí não é para mim. Aquele curso ali não é para mim. Primeira dificuldade do casamento. Se é para ser assim, então vamos separar. Cada um para o seu lado. E as pessoas não permanecem mais em nada, meus queridos. E as coisas não são mais permanentes. Tudo é streaming, tudo é alugado hoje em dia. Nada é nosso mais. Tudo é alugado, pode ver. Você não compra mais o filme. Você aluga ele lá no streaming. Você assina ali. O filme não é teu, a mídia física não é tua. As coisas não permanecem mais. As coisas não são mais nossas. E é estranho como o mundo tem ido para esse lado. Então as pessoas vão tentando religiões também.
15 dias eu sou cristão, nos outros 15 dias eu vou no centro espírita, nos outros 15 dias eu vou na igreja católica, eu misturo, faço uma salada de fruta, eu não permaneço mais em nada. Mas ali em João 15 diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira. Eu sou a árvore verdadeira. Eu tenho a raiz da verdade. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a verdade. E ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Ele diz que Ele é a videira verdadeira e o meu Pai, Deus, é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta. E todo que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pelo quê? Pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam, diga comigo, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Tudo que um ramo pode querer, é o que tem na videira. Sem a videira ele não pode dar fruto. Mas deixa eu te contar como é que começou. Como é que começou a minha jornada para entender e procurar e pesquisar o poder da oração. Olha para quem está ao teu lado e diga assim: hoje nós vamos aprender a pedir para receber, não para ficar na vontade. Amém? Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Pode abrir para mim aqui, ó. Eu andava ansioso, e aí escutei essa palavra: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e súplica, com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. Eu falo: tá, beleza, então tá bom, não vou mais ficar ansioso. No momento que eu começar a ficar ansioso, eu vou dobrar o joelho. Eu vou falar: Deus, estou ansioso porque não sei se eu vou pagar minhas contas. Estou ansioso porque eu não sei se eu vou conseguir me recuperar dessa enchente na empresa. Estou ansioso, Deus, porque eu estou com medo de ter mais um filho e não ter condição. Estou ansioso, Deus, eu não sei o dia de amanhã. Eu estou ansioso. Lembra que eu falei no último culto sobre o medo? O medo é esse processo aqui de ansiedade que fica nos aprisionando. Então eu chegava para Deus e quebrava o medo, e isso alivia muito. A gente vai para Deus e a gente pede: que alívio, parece que sai um peso da nossa consciência, sai um peso dos nossos ombros, e a gente fala com Deus e o peso vai saindo, a ansiedade vai indo embora, Deus vai entrando, o medo vai indo embora, Deus vai lançando o medo embora, Deus vai colocando no nosso coração amor, vai colocando no nosso coração gratidão, a gente vai agradecendo e vai parando de reclamar, e as coisas vão acontecendo. Mas, todavia, nem tudo o que eu pedi eu recebia. E isso é indignante. Como assim? Eu, tanto tempo de crente, eu dobro o joelho, eu oro, e aquilo que eu peço eu não ganho. Como assim eu não estou ganhando? Não estou ganhando por quê, Deus? Por que eu não ganho? Eu estou em pecado? Eu estou errado? Tem algo de ruim com a minha vida? Por que eu estou pedindo e eu não estou ganhando? Ora, simplesmente porque está pedindo errado. Eu pedia para Deus direção. Deus, não precisa fazer, só me dá direção. Me dá a direção que eu vou, Deus. Não se incomoda com o serviço, não se incomoda com o trabalho. O trabalho eu faço, eu estou aqui, eis-me aqui. Eu vou fazer o trabalho, só me dá a direção. Pedi errado. Não, direção não é o que eu quero. Eu vou fazer na tua vida. E Deus falou comigo isso muito claro. Eu comecei a entender algumas coisas. Tudo começou com não ficais ansiosos por coisa alguma. E o que me pegava era por coisa alguma. Eu disse assim, tá, não ficar ansioso, tudo bem. Posso não ficar ansioso pelo dia de amanhã, mas poxa, eu não sei se eu vou conseguir me recuperar dessa enchente.
Isso é um motivo claro para ficar ansioso. Deus, posso ficar ansioso com isso? Não, não pode. Mas eu estou com um parente que está com câncer, que está morrendo. Deus, eu posso ficar ansioso com isso? Não, não pode. Mas a minha mulher me deixou, meu filho isso, tal coisa aconteceu, eu posso ficar ansioso? Não, não pode. Todo mundo acha que tem motivo para ficar ansioso. Deus diz, não ficais ansiosos. Não há motivo. Peçam tudo para Deus. Diga para quem está ao teu lado, peça tudo para Deus. E o peso nos seus ombros vai sair. Na palavra dele diz, tomai o meu jugo, que ele é suave. Nós temos que carregar o jugo de Deus, amém? E o que ele tem para a nossa vida. Antes façam conhecidos por meio da oração. Mas por que o que eu peço eu não recebo, não acontece? Tiago 4,3. Tiago 4,3 diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Tiago 4,3, pedem, mas não recebem, porque pedem com más intenções, com o fim de gastar nos seus próprios prazeres. Eu pedi a Deus, me dá direção, o trabalho eu faço. Para quê? Para chegar lá no final, ela falou assim, não, mas Deus me deu só a direção, quem fez foi eu. Eu pedi errado. A palavra de Deus não tinha adentrado naquele lugar, na minha vida. E na tua vida, de repente, aqui em algum momento, a palavra de Deus entrou, ou ela não entrou, mas se ela entrou ou não entrou no teu coração, ela não permaneceu em ti. E por não permanecer, você não aprendeu a pedir certo. E você pediu uma coisa que Deus nunca te prometeu. Entende? Deus não me prometeu direção. Deus disse, pede e vos será concedido. Vos será feito. Você não vai ter que fazer nada. Você vai pedir e vai ser feito para você. Vai ser feito para você. Você de repente está pedindo uma coisa que Deus nunca te prometeu dar. Se eu prometer uma coisa para o Benjamin, pode ter certeza, uma hora ou outra ele vai me cobrar aquilo que eu prometi. Mas se ele me pedir algo que eu não prometi para ele, eu não tenho compromisso de dar para ele. Ele me pediu uma bicicleta, eu prometi uma bicicleta, beleza, vou te dar uma bicicleta. E agora ele vai me pedir um carro. Eu falo assim, mas cara, onde é que tu tirou isso aí? Eu nunca te prometi um carro. Não, não vou te dar. Porque um pai sabe o que é bom para o filho. Diga assim, o pai sabe o que é bom para o filho. Em Provérbios 3, 34. Provérbios 3, versículo 34. Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Amém? Primeiro lugar, concede graça ao quê? Ao humilde. Quando eu for pedir algo para Deus, eu tenho que pedir em posição de humildade. Eu tenho que pedir em posição de ramo, porque Ele é a videira. Ele é a videira. Eu tenho que me colocar no meu lugar de ramo. Pode ser, ele usa a minha vida para dar fruto, mas sem aquilo que o caule dá, o ramo não pode produzir nada. Eu sou insuficiente. Se ele me cortar do ramo, eu não posso produzir mais nada, eu não tenho raiz. Eu sem Deus não posso nada. E Ele concede graça só ao humilde. E o zombador, aquele que se acha, estava sumindo o som do microfone. O zombador, aquele que se acha muito forte, que se acha muito bom, Deus zomba dele. Tu é bom, mas coitado, acha que é bom. Amém? Em primeiro lugar, Cristo mora no meu coração? Isso é uma pergunta. Se Cristo mora no meu coração, o que eu pedi Ele tem que dar, porque a palavra dele diz.
que Ele concede graça a quem pede. Em segundo lugar, o que eu faço é a vontade dEle? Tá? Em Salmo 119, 11, Salmo 119, 11, vai dizer: guardei no coração a tua palavra, para eu não pecar contra ti. O que Jesus disse? Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em você. O que Davi falou? Guardei no meu coração a tua palavra. A gente dobra o joelho para orar e fala um monte de coisa que pensou no dia a dia. Poucas vezes dobra o joelho para orar e fala sobre a palavra de Deus. Poucas vezes a gente ora e cobra a Deus das suas promessas. E se você quer ganhar algo de Deus, você quer que algo seja feito por Ele para a tua vida, você tem que reivindicar as suas promessas. Você tem que reivindicar os seus direitos. Porque a palavra de Deus diz que ela não volta vazia, que ela é perene, que ela se renova a cada manhã, que ela é viva. Ela foi viva para Abraão, ela é viva hoje. Ele peregrinou 25 anos naquela terra e ele usou da palavra: Deus, tu me prometeu me dar um filho. E ele pediu a promessa. E ele ganhou o quê? A promessa. Nada fora da promessa. Porque ele permaneceu. Eu tenho que permanecer então. Em 1 Josué 1, né? Josué 1, versículo 8. Josué 1, versículo 8. Josué então cruza, depois da morte de Moisés ele cruza e diz: não deixe de mencionar as palavras desse livro da lei, e nem de meditar nela de dia e de noite. Para quê? Para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Desse modo você fará o quê? Prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. O homem bem-sucedido em Deus é aquele que prevalece em oração. O que é prevalecer em oração? É aquilo que eu peço, eu ganho. Tem gente que mede o seu poder de oração por metro, mas o poder de oração é medido por quilo. É medido por peso. Moisés só levantou a mão e o mar abriu. Jesus só levantou o pão: Pai, eu te dou graças, e partiu. A oração eficaz, ela é medida pelo peso da oração, não pelo metro. Passei a semana orando. Não, eu permaneço em Deus, e naquilo que é promessa dele eu pedi: Deus, como Jesus falou quando ele chegou para ressuscitar o seu amigo Lázaro: Pai, eu sei, mas para que ele saiba, Lázaro, sai para fora. Oração curtíssima. É uma oração curtíssima, mas olha o peso dela. Ele chega e diz: Deus, eu tenho fé, mas não pela minha fé, para que a fé se manifeste neles. Faz acontecer. E um homem 4 dias morto sai do sepulcro. 4 dias. Em Salmo 1, no versículo 2 e 3, também vai dizer, né? Bem-aventurado o homem que confia em Deus, que segue os seus caminhos, antes medita na lei do Senhor de dia e de noite. É como árvore plantada ao rebanho das águas, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. E é disso que a gente está falando. Se eu medito em Deus, se eu medito na palavra, então significa que as palavras de Jesus permanecem em mim. Não adianta orar, meu irmão, se tu não lê a palavra. Antes leia a palavra e ore uma frase só. Antes que a palavra permaneça no teu coração. E se a palavra permanece firmemente no teu coração, você pode orar uma frase, pode orar uma palavra e vai acontecer. Graças te dou, Deus, e o milagre da multiplicação vai acontecer. Abre o mar, Deus, e o mar vai se abrir. Por quê? Porque a palavra de Jesus permanece em você. Então, se eu quero que o meu pedido aconteça,
Deus, eu quero um milagre no meu trabalho, eu quero um milagre na minha casa, eu quero um milagre na minha família, eu quero um milagre no meu casamento, eu quero prosperar, Deus. Primeiro lugar, eu tenho que permanecer em Deus e a palavra dele no meu coração. Senão o que eu pedi não vai acontecer, porque eu peço coisas fora da vontade dele. Eu não conheço o coração do Pai. Por quê? Porque eu não medito na palavra dele. Então eu não sei o que o Pai gosta e o que o Pai não gosta. Eu sei exatamente o que o meu Pai gosta. Ele gosta de moto, ele gosta de caminhonete, gosta de comer comida boa, gosta de viajar. Eu sei exatamente o convite para fazer para ele, que ele vem comigo, fala assim: pai, vamos jantar num lugar, uma parrilla, ou nós vamos ir de moto? Fala, bora. Ele não vai me negar. Ele não vai me negar. Porque eu conheço o coração dele. Quando nós conhecemos o coração de Deus, a gente pede e Deus dá. Olha, Jesus, ele conhecia Deus. Eu sei, mas para que eles saibam, faz acontecer um milagre na minha vida. Faz acontecer um milagre na vida de Lázaro. Assim, Deus, eu sei que o Senhor é poderoso, mas para mostrar para as pessoas do meu lado que o Senhor é poderoso, eu tenho que estar próspero, eu tenho que estar bem. Não me deixa passar dificuldade, Deus. Me dá o dinheiro para pagar essa conta. Me dá a saúde para eu sair dessa doença. Para que quando as pessoas olhem para mim, eles digam, olha lá um filho de Deus. Deus cuida dos seus. Você acha que você pedir isso, Deus vai negar? É quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente faz o seguinte: a gente pega a palavra e a gente diz, Deus, faz aqui, ó. Aqui diz nesse verso aqui. Faz conforme a tua palavra. Faz conforme a tua palavra, Deus. E Deus não nega, porque ele diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem. Então Deus não mente. Diga assim, Deus não mente. Até o diabo sabe disso. Até o diabo sabe disso. Amém? E segundo lugar, né? Primeiro lugar, quando Cristo não mora em mim, nem a palavra dele mora em mim. Segundo lugar é quando eu peço algo fora da vontade dele. E aí eu vou querer ler com vocês Mateus 6, verso 10. Mateus 6, versos 10. Malaquias, Mateus, Lucas. Quem está com a Bíblia, eu quero escutar o farfalhar. Esse dia não sei quem estava na minha frente contando dinheiro, falou assim, esse farfalhar também é bom. 6:10. 6:10, e aí diz lá o seguinte: Jesus então diz no 8, né? Não sejam iguais aos fariseus, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de vocês pedirem. Vocês, quando orarem, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu, seja feita a tua vontade. Em Lucas 22, 42. Então, quando eu peço algo para Deus, eu tenho que pedir algo dentro da vontade de Deus. Se eu pedir algo fora da vontade de Deus, Deus não vai me dar, porque não é algo bom para mim. No verso 42, né? Lucas 22, no verso 42, Jesus então, ele está para morrer, ele está para ser assassinado, né? E ele já vai para o Jardim das Oliveiras para orar. Ele chega lá, ajoelha os joelhos e diz: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita mas a tua. Ele sabe que era a vontade de Deus que ele fosse levantado e crucificado, mas ele diz: Deus, se for possível, passa de mim esse cálice, essa dificuldade, contudo seja feita a tua vontade. Quantos de nós oramos assim? Deus, eu tenho passado essa dificuldade,
eu tenho essa doença. Se o Senhor quer, o Senhor pode curar minha vida. Mas em primeiro lugar, Deus, faz a tua vontade. Porque eu sei que ela é boa. Eu confio em Ti. Eu sei que mesmo que eu adoeça, mesmo que algo de ruim aconteça, é para algo maior e melhor lá na frente. Isso é conhecer a vontade de Deus. Pode aumentar um pouquinho o ganho desse microfone aqui. Isso é conhecer a vontade de Deus. É entender o que Deus quer para nós. Em João 17:1, que é uma passagem semelhante da mesma oração de Jesus, ele vai dizer o seguinte: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Disse: Pai, chegou a hora, digo o quê? Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Para que o teu filho te glorifique. Então primeiro Jesus pede para livrar, mas depois ele pede a vontade. Olha que interessante. E a vontade de Deus feita além da sua própria vontade. A vontade de Deus é a nossa glorificação. A vontade de Deus não era a nossa dificuldade. A dificuldade que Jesus iria passar era para algo maior na frente. Porque diz que ele se sentou à direita de Deus Pai. Ele precisava passar pela crucificação para assumir o trono. E depois que ele entendeu: Deus, então a tua vontade é me glorificar. A tua vontade não é fazer eu passar só simplesmente por essa dificuldade, mas é fazer eu passar por essa dificuldade para daí o Senhor me levantar. Então Deus, se tiver que quebrar minha empresa para o Senhor me fazer ter uma maior depois, faz acontecer, Deus. Se tiver que fazer eu adoecer e fazer eu piorar para depois eu melhorar e todo mundo ver um milagre, então faz, Deus, porque o Senhor vai me glorificar. Eu confio em Ti. Eu confio em Ti, ainda que eu tenha que atravessar o vale da sombra da morte. O Senhor é meu pastor e o que? Nada me faltará. Amém? E a gente tem que ter essa fé, tem que ter essa força em Deus, tem que ter essa força no nosso joelho, para quando a gente orar, a gente ter a coragem de chegar em Deus e dizer: Deus, eu sou um ramo, e a Tua palavra diz que o ramo que permanecer em Ti vai dar fruto, mas que o ramo que dá fruto, Deus vai podar. E essa poda vai doer, para que eu dê mais fruto. Mais fruto. E isso é difícil de entender. Deus, eu peço e eu continuo sofrendo. Eu peço e eu não entendo o que eu estou passando. Irmão, deixa a poda acontecer, irmão. Dobra o joelho e deixa a poda acontecer. Peça a poda, faça como Jesus, peça a poda. Dobra o joelho e diz: Deus, corta até o último galinho que não está dando fruto. Corta aquilo que não me ajuda. Corta aquilo que me atrapalha. Corta aquilo que tira o meu foco. Corta aquilo que tira o meu alvo. Seja feita a Tua vontade na minha vida. Deus me levanta, Deus me glorifica. Quando nós pedimos isso, irmão, Deus nos glorifica. Deus glorifica. Porque não é normal uma pessoa chegar, dobrar o joelho e falar assim: não, tudo bem, eu confio em Ti, o Senhor vai me levar até uma morte, eu vou morrer naquela cruz, mas eu confio em Ti. Isso não é natural. O natural é falar assim: não, eu fora. Morrer por quê? Por aquele ali que me negou, por aquele ali que me vendeu. Eu não vou morrer por eles, não sou palhaço de ninguém. Eu não sou bobo de ninguém, eu não vou morrer por eles. Cambada de sem vergonha. Tiveram a oportunidade de vir para a terra e não pecar. Eu que não pequei vou ter que morrer no lugar deles? Se virem. Isso é o natural. O que Jesus fez? Morrer eu não quero, tá? Hoje, eu não quero morrer hoje. Mas seja feita a Tua vontade. E eu sei que Tua vontade é me glorificar, Deus. Então glorifica o Teu Filho, para o Teu Filho te glorificar. Amém? Eu sempre pensei, na minha vida inteira, que pedir glória para si mesmo era pecado. Quando eu abro a Bíblia, eu leio que Jesus, como homem, veio na terra como homem, Ele pediu glória.
Eu fico impactado. Mas eu também comecei a entender, mas se Jesus me ensinou que se ele permanecer em mim, e a glória dele vai permanecer em mim. E ele também me ensinou em João 14, 9, que quem vê o Filho, vê o Pai. Quem vê a glória do Filho, vê a glória do Pai. Um filho de um homem rico anda tão bem vestido quanto o homem rico. Um filho de um homem pobre anda tão mal vestido, anda tão mal quanto um homem pobre. Só vai haver algo diferente quando há distância. Ele é filho do homem rico, mas ele não mora com o homem rico. Ele é filho de Deus, mas ele não permanece em Deus. Percebe? Está ali? Jesus respondeu: você não conhece a mim, Filipe? Mesmo depois de eu estar estado com vocês durante tanto tempo, quem vê a mim vê o quê? Ao Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Por que o Pai? Tu é aqui? Por que o Pai? Eu sou preposto dele. Eu sou procurador dele. Se uma pessoa vir te pedir para mostrar a Deus, me mostra a Deus então, me mostra o teu Deus. Não, é só olhar para mim. Olha para a minha vida, tu vai ver Deus na minha vida. A gente pode chegar e dizer assim: olha para mim, tu vai ver Deus na minha vida. Ué, como Deus na tua vida? Olha, simplesmente eu tenho saúde, Deus me faz prosperar, Deus cuida de mim. Quando eu tenho dificuldade, eu dobro o joelho, acontece. Quando tu tem um problema, tu vai vir para mim, eu vou orar por ti, Deus vai ministrar a cura. Quem vê o Filho, vê o Pai. Porque eu permaneço em Deus. Eu sou um ramo e eu estou ligado, eu estou conectado. Eu estou na fonte. Eu estou conectado na fonte. O caule me dá um suquinho e eu faço fruto. O caule me dá a glicose e eu faço fruto. Agora é época de bergamota, né? Eu fui colher bergamota com o tio Mauro lá, e a árvore tinha tanto fruto, tanto fruto, tanto fruto. A árvore estava carregada, nós não conseguíamos tirar tanta bergamota que tinha naquela árvore. Os galhos estavam cansados já de tanto fruto. E tinha um galho que estava meio cansado lá, sem fruto. Falei, esse aqui é um galho que tem que dar uma podada, ele está com pouco fruto. Dá uma podadinha nele, o fruto dele vem. Mais fruto do que a gente conseguia comer, né, tio Mauro? Eu peguei fruto, levei lá para a empresa, não vencemos comer. Ficou ruim. Mais fruto do que a gente era possível contar. A gente canta aquela música assim: Deus, estou ainda contando as suas bênçãos. Mais do que eu possa contar. Assim é o fruto que Deus quer para a nossa vida, amém? Diga assim: quem vê o Filho, vê o Pai. Por acaso eu sou filho de Deus? Eu tenho me portado como filho de Deus? Por acaso eu permaneço em Deus e as palavras dele permanecem em mim? Porque a palavra dele, dizendo que eu posso pedir o que for e me será dado, ela é condicional. Ela diz: se permanecer em mim e eu permanecer em você. Sabe por quê, Benjamin? Sabe por quê, Jeremias? Se eu for pedir para qualquer pessoa na rua, pede o que tu quiser que eu vou te dar hoje. A pessoa pedir assim: me dá um álbum completo de figurinha. Dependendo da pessoa, eu quero uma garrafa de cerveja, né? Eu quero um maço de cigarro, eu quero um carro, eu quero isso, eu quero aquilo. Por quê? Porque ele não permanece em Deus. E Deus não é nada tolo para chegar e dar esse poder a quem não é filho dele. Ele só vai dar a sua onipotência para quem é filho. Porque quem é filho vai pedir coisas ruins. Quem é filho que não permanece em Deus, Deus não dá esse poder, esse superpoder. Amém? Se permanecer, é só para quem permanece. E as minhas palavras permanecerem em vós. Sabe por que as minhas palavras? Porque Jesus é o verbo. Em João 1:1 a gente vê que ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e tudo que existe foi feito através do verbo, da palavra.
Esse verbo que João estava falando era Jesus Cristo, que no princípio ele estava com Deus, e ele e Deus eram um só, e todas as coisas foram feitas através de Deus. E é interessante que Jesus, ele é o verbo, e as suas palavras e ele são a mesma coisa. Por que ele diz assim, se vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vós? Não, ele diz, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em você. Irmão, quem tem a palavra de Deus tem Deus. É por isso. Sabe por quê? Porque ele fez tudo através da palavra. Porque a palavra é o instrumento dele. E nós podemos fazer e construir tudo através da nossa boca, da nossa palavra. A nossa palavra tem muito poder. E quando nós soubermos usar a palavra de Deus na nossa boca, nós temos o quê? Nós temos o poder de Deus saindo de nós. Nós temos a onipotência de Deus saindo de nós. Ele diz que haja luz e houve luz. E ele diz que se separe a água do firmamento, da água da terra. E ele começou a construir tudo pela palavra dele. Se essa palavra permanece em mim, eu tenho Deus morando dentro de mim. Mesmo que o Espírito Santo fique em silêncio, mesmo que você não escute, mas a palavra permanece em você. Então Deus também permanece em você. No 3 ele diz, por meio de tudo, o verbo foi usado para fazer tudo o que existe. E esse verbo é Jesus. E a nossa oração, ela é constituída de palavra. Se a palavra de Deus permanece em mim, eu só vou orar baseado na palavra. Eu não oro coisas que estão fora da palavra, eu oro apenas aquilo que está na palavra de Deus. E diz o seguinte, tudo quanto pedir, vos será feito. Não diz que eu vou pedir e eu vou fazer. Não diz que tudo, vírgula, não. Tudo quanto pedir, vos será feito. Se eu pedir uma bicicleta, e ela está na vontade de Deus, vai ser a bicicleta. De alguma forma, aquilo ali é a vontade de Deus. De alguma forma é. Deus não faz exceções aqui. Ele não diz tudo que você pedir dentro de princípios e valores e disso. Não, ele não faz essa distinção. Ele diz tudo. Qualquer coisa. Ele também não diz que eu vou ganhar para fazer. Ele também não diz que ele vai me dar uma direção e eu vou fazer. Ele diz que vos será feito. Vos será concedido. Vos será dado. Eu não vou pegar as minhas mãos e eu vou fazer isso. Não. Ele vai enviar uma legião de anjos a meu favor e ele vai fazer. Ele vai ordenar. Mateus 21, 22 diz que tudo quanto pedir, crendo, recebereis. Tudo é poder absoluto. Deus compartilha a sua onipotência com os seus filhos. Isso é muito poderoso. Onipotência é poder de fazer qualquer coisa. Deus, ele compartilha a onipotência dele com os seus filhos. Ele coloca a sua onipotência à nossa disposição. Está disponível a qualquer momento. 24/7. Mas Lázaro morreu. Dá para ressuscitar. Mas ele é cego de nascença. Dá para enxergar. Mas é doença terminal. Dá para resolver. É onipotência. Não, mas é um mar. E ali atrás é um exército. Dá para atravessar. Dá para atravessar. Não, mas é um gigante e eu só tenho 16 anos de idade. Dá para derrubar. Mas eu tenho 80 anos, como é que eu vou ter filho? Dá para engravidar. Onipotência. É algo que no nosso cérebro, nossa condição humana, é difícil de entender. Eu não posso dizer que eu entendo por completo, mas eu quero viver por completo.
Eu mesmo sem entender, eu vou me pular no barco dele, eu leva para onde é que está levando, eu quero ir, eu não sei para onde é que nós vamos, eu não sei de onde é que nós estamos saindo, mas eu quero pular no teu barco e tu me leva, Deus. E aquilo que tu botar no meu coração, eu vou abrir uma boca a pedir. Eu não sei porque o Senhor está colocando no meu coração para pedir, mas eu vou abrir minha boca, eu vou pedir e vai acontecer, porque eu tenho plena fé e confiança em Ti, no Teu poder, na Tua cruz, na Tua remissão, na Tua salvação e tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Mateus 21, 22. Mateus 21, 22. E tudo quanto pedirem em oração, se creres, receberão. Se creres, receberão. As condições são essas: permanecer, crer. Quem permanece, crê. Não tem como permanecer em Deus e não crer nele. Só posso permanecer se eu creio em Deus. Amém? Em Salmo 91, 11, tem um verso que até o próprio inimigo usou em Mateus 4, 6, para confrontar Jesus, tentar ele. Salmo 91, versículo 11, diz o seguinte: porque ele dará ordem aos anjos a teu respeito, para que te protejam você em todos os teus caminhos. Então não é nós não vamos criar uma barreira para impedir a água do Mar Vermelho e depois poder atravessar, uma barricada. Não, nós vamos fazer com as mãos, vai acontecer. Não é nós. Deus vai abrir, Deus vai dar ordem para os anjos vão descer lá do céu e vai acontecer. Isso é milagre como milagre. Não é milagre por intermédio, não é milagre por meios. Milagre como milagre. Milagre. Um conceito bem diferente de algo natural. Deus às vezes coloca recursos na nossa mão para que a gente faça a obra dele. Beleza? A obra dele tem que ser feita. Deus nos prospera, a gente vem aqui, dizima, oferta, esse dinheiro vai lá para a África, abençoa a vida dos irmãos lá, eles têm o que comer. Mas não é um milagre o que acontece quando o dinheiro vai para a conta, a gente vai para o mercado, compra um pão e dá de comer. Esse não é um milagre. Um milagre é quando você tem um pão e multiplica ele do nada. Isso é um milagre. O milagre é quando está fechando o mês, não tem onde vem mais venda para pagar as contas. Deus tira uma pessoa do nada, de uma campanha que tu não pagou e tal, e faz ela comprar de você, do nada aparece. Do nada isso acontece. Milagre é quando Deus faz no teu coração quebrar algo que você entende que você tem que doar o que é seu. Porque o natural do ser humano é segurar e não doar, e não vir aqui e ofertar. Então o maior milagre de sustentar os irmãos da África não é que o dinheiro compra pão. O dinheiro comprar pão não é milagre, isso é natureza, natural isso. O dinheiro sempre compra pão. O milagre é você abrir mão do que é seu e trazer aqui no altar. Isso é um milagre. Esse é um milagre. E Deus opera por milagre. Deus opera por milagre. E quando a gente vê isso acontecendo, a gente sabe que é fruto de milagre. Mas o milagre de Deus é esse. É quando Ele dá ordem aos seus anjos para nos cuidar. Amém? E é engraçado porque até o inimigo sabe disso. Ele vai tentar no Jesus. Jesus está no deserto. Jesus está com fome e diz assim: se tu és o Filho de Deus, ordena que essa pedra vire pão. Deixa eu testar a tua oração. Jesus, já sabendo da vontade de Deus, Jesus sabe. Cara, eu não preciso provar para o próprio diabo que eu sou filho de Deus. Se eu fizer isso, eu não estou provando que eu permaneço em Deus e que as palavras de Deus permanecem em mim. É, diabo, mas está escrito: nem só de pão viverá o homem. Eu estou de jejum, eu não vou transformar em pão. Tu não me pega. Aí o diabo fala assim: não, então se tu é o Filho de Deus mesmo, prova que tu é Filho de Deus, que a tua oração funciona, que tu tem contato com Deus, e te joga aqui desse precipício. E Deus vai dar ordem aos anjos. Não está escrito? Isso está escrito. Está escrito? Isso está escrito? Não quer usar a palavra? Vou usar a palavra também. Isso aí está escrito, que Ele vai dar ordem aos anjos. Usa a palavra.
Mas também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. A palavra de Deus permaneceu no coração de Jesus. Não, então vamos apelar. Sobe aí no pináculo do templo, está olhando todos esses povos aqui, nações. Tudo isso aqui eu vou te dar, se tu me adorar. Te aparta daqui, diabo. Que diz na palavra de Deus: adorarás somente ao teu Deus. Vai embora agora. E aí a tua oração, irmão, pode ser uma oração para afugentar o inimigo. Você às vezes está pensando aí: tá, mas eu sou crente, mas eu não me sinto crente, porque o diabo me tenta, meus negócios vão mal, e eu não tenho saúde. Eu não me sinto crente. Aceita a poda, irmão. Deus quer te glorificar. E isso é o que muitos de nós temos dificuldade de entender. O quanto Deus quer nos levantar. A gente ora e não recebe. A gente sente ansioso e não ora. A gente perde a fé, se frustra, pensa que a nossa oração não funciona. Aí vem um pregador que nem o Estevão ainda e fala que eu não estou permanecendo em Deus, por isso não está dando certo as coisas. Tem uma coisa para te dizer: o tempo de Deus é diferente do tempo dos homens. Que a palavra de Deus não diz para você pedir uma vez só. Ela diz: pedi, pedi, dar-se-vos-á. Bater e a porta vai se abrir. Todo aquele que pede, recebe. Se você quer que algo sobrenatural aconteça na tua vida, em primeiro lugar, permanece em Deus. E faça as palavras deles permanecerem no teu coração. Quando eu permaneço em Deus e as palavras de Deus permanecem em meu coração, quando eu permaneço na videira e eu estou conectado nela, eu não posso dar um outro fruto a não ser a uva. Não posso. Não tem como. Não dá para colher laranja de videira. Não dá. Você pode enxertar um galho na videira, ela vai continuar dando uva. Irmãos, isso está na nossa natureza. Tudo o que o ramo pode querer está na videira. Tudo o que o ramo precisa está na videira. Mas eu tô mal. Minha cabeça não tem funcionado bem. Eu estou muito triste, estou ansioso. Vá para a videira. Busca na videira o teu sustento. Não, mas meus relacionamentos não estão dando certo e tal. Eu não consigo ter amigo, eu também não consigo me dar bem no meu casamento, no meu namoro, sei lá. Vai para a videira. Tinha um pregador que dizia o seguinte: se você quer entender a glória, olha para Jesus e a glória dele. Se você quer entender a humildade, olha para Jesus e a humildade dele. Se você quer entender sacrifício, olha para Jesus e veja o sacrifício dele. Se você quer entender o que é passar fome, olha para Jesus e veja a fome que ele passou. Tudo o que a gente precisa está em Deus. Tudo o que a gente precisa está em Deus. Eu estou doente, estou ansioso, está em Deus a solução. Eu estou com dificuldade financeira, está em Deus a solução. Eu não consigo passar na prova, eu tenho que estudar mais, está em Deus a solução, irmão. Está em Deus a solução. Deus vai te dizer. Nem que tu abra a palavra dele e diz assim: busca o conhecimento da sabedoria como quem busca a prata e o ouro. Fala: tá, Deus, eu entendi, é para estudar mais. Tudo que você precisa está em Deus. Porque nós somos ramos da videira. Nós não somos ramos da bergamoteira. Nós não somos ramos da macieira, da laranjeira. Nós somos ramos da videira. E o fruto dele é a uva. E para eu dar uva, eu tenho que estar conectado na videira.
Eu tenho que estar recebendo o nutriente dela. Nada pode ter no meu caminho, na minha conexão, não pode ter nada interrompendo. Eu tenho que logo me conectar nela. E quem é ramo novo, quem está há pouco tempo na fé, entenda que tem um processo para começar a dar fruto. Você é um ramo novo, você é um convertido novo. Então Deus foi lá, enxertou você na videira, amarrou um pedacinho lá de pano velho no ramo e deu um nó. Até tu se conectar de fato ali, para começar a dar fruto, leva um tempo. Não é do dia para a noite. Permanece nele. Depois que você permaneceu e se conectou nele, aí você vai começar a pedir e vai começar a ganhar de Deus. Aí você vai começar a prevalecer em oração. Amém? Está quase no horário já. Pode se colocar de pé no seu lugar. Como a palavra diz para Josué, você vai ser bem sucedido. Olha para quem está ao teu lado e diga assim: você vai ter muito sucesso. Porque o sucesso ele é bíblico. Ele diz que você vai ter muito sucesso. Você vai ser muito bem sucedido. E você vai ser bem sucedido quando você permanecer na videira, começar a pedir coisa da videira e começar a dar fruto.